Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda audiência pública e convocação da consulta pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo do município de Campo Alegre. Solicitamos a todos os presentes que desliguem seus celulares ou deixem em modo silencioso para que possamos dar início aos trabalhos. O Plano Diretor foi regulamentado por meio da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho do ano de 2001, o Estatuto da Cidade. Nosso município possui seu Plano Diretor instituído pela Lei Complementar Municipal número 37, de 10 de outubro do ano de 2006, conforme previsto no Estatuto da Cidade, o qual determina que o Plano Diretor deverá ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Portanto, estamos cumprindo as etapas finais desse processo de revisão do Plano Diretor, apresentando hoje a proposta para a minuta de lei a ser apreciada por todos durante a consulta pública. Em resumo, o Plano Diretor é a lei que apresenta as principais normas para o desenvolvimento do município, como, por exemplo, o que é permitido ou proibido ao se construir ou abrir novos empreendimentos e negócios em cada parte da cidade. O que é considerado urbano ou rural, como são efetuados os loteamentos e condomínios, os quais têm por objetivo para investimentos públicos e privados do futuro. Acreditamos que toda e qualquer discussão iniciada pelo poder público só é legitimada em seu princípio se for de fato democrático para garantir a integração entre o poder público e a comunidade. Contamos com o trabalho da MUNESC, Associação dos Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina, responsável pelo suporte técnico, pela estrutura e organização desse processo. Também foi formado o núcleo gestor com membros da sociedade civil e membros do poder público municipal, que coordenou e validou todo o processo de revisão do Plano Diretor de nosso município. Após visitar e ouvir as regiões de nosso extenso município, contamos com a participação de toda a sociedade e esperamos apresentar uma proposta para garantir uma cidade com qualidade de vida para as futuras gerações campo-alegrenses. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rubens Blaskowski, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Josnei Rogério Chalupec, a ilustre equipe técnica da MUNESC, a Associação do Município do Nordeste de Santa Catarina, as senhoras Natália Zata, Taba, Yumi Fujioka e Luiz de Amaral. Anunciamos a presença dos senhores vereadores Adolar Bar, Clércio Luiz Fernando Botruba, Francisco Curineto, Wilson Fuchner, Raul Johansson. Anunciamos também a presença dos ilustres integrantes do núcleo gestor interlocutor do processo de revisão do Plano Diretor de nosso município. Os representantes das entidades governamentais e não governamentais, membros dos conselhos municipais, secretários, servidores municipais, a imprensa e a comunidade geral que participam dessa audiência pública. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rubens Blaskowski, que em seguida declarará aberta essa segunda conferência. Muito bem, cumprimentando aí o nosso presidente da Câmara, senhor Josnei Rogério Chalupec, em nome dele os demais vereadores, quase todos presentes, efetivamente interessados na questão do plano diretor, o engenheiro Bruno, com a Matilde, que são funcionários públicos municipais, onde tenham se empenhado quase todos os dias nesta finalização e muito preocupados juntamente, não diferente, da MUNESC, também que está nos ajudando a formalizar este plano diretor. Secretária de Administração, presente, também empenhada em fazer o melhor dentro deste plano diretor
para o município de Campo Alegre. Senhoras e senhores, todos aqui presentes, comerciantes, pessoas envolvidas, pessoas interessadas e também preocupadas com as novas modalidades cabíveis ou não para este plano diretor, onde ele estará demonstrando o que podemos e o que não podemos fazer, onde são as dimensões ou as ampliações das áreas urbanas, onde estarão sendo preservadas as APAs, o território rural, onde poderá existir ou não existir comércios e assim por diante. Então vale a pena vocês todos estarem acompanhando e estarem atentos às novas modalidades e também estarem contestando se não estará de acordo ou conforme vocês pretendem, e logicamente dentro de um contexto onde atenda a maioria dos campo-alegrenses de uma maneira geral e não exclusivamente um ou outro, ou uma ou outra pessoa. Então o objetivo é para atender o município e elaborarmos isso da melhor forma possível. Isso estará também publicado, segundo o nosso engenheiro, com mais de 100 páginas, onde vocês poderão estar lendo, verificando e vendo se está de bom tamanho, e devem sim contestar, porque eu digo que antes de tudo isso também contestei muito o antigo plano diretor e vi que tinha muitas modificações que às vezes eu dizia que tinham que ser mudadas, e me afincando junto às novas modalidades, às novas necessidades, vi que não era bem assim. Então o momento é de construir e não de criticar. Sem mais delongas, declaro neste momento aberta a segunda audiência. Iniciando de novo, declaro aberta a segunda audiência pública do processo de revisão do plano diretor do município de Campo Alegre. Muito obrigado. Faço nesse momento a leitura do regimento interno da segunda audiência pública e convocação da consulta pública do processo de revisão do plano diretor participativo do município de Campo Alegre. Capítulo 1º da convocação e objetivos. O Poder Executivo Municipal, por meio do prefeito de Campo Alegre, com finalidade do atendimento ao princípio comunitário da participação popular, que se fundamenta nos direitos do cidadão e da comunidade, com fulcro no capítulo da política urbana, constante da Constituição Federal do Brasil e do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade, convoca a segunda audiência pública, processo de revisão do plano diretor participativo de Campo Alegre, que será realizado no dia 15 de agosto de 2018, às 19h30, no auditório do Espaço Cultural Professora Cirlei Maria Neumann Johansson, cita Avenida Dr. Getúlio Vargas, número 606, bairro Centro, com os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar a minuta da revisão do plano diretor participativo do município de Campo Alegre. Segundo, iniciar o período da consulta pública da minuta da revisão do plano diretor participativo do município de Campo Alegre. Capítulo 2º dos participantes. Artigo 2º. São participantes da audiência qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto objeto dessa discussão. Capítulo 3º do planejamento, organização e funcionamento da audiência pública. Artigo 3º. A audiência pública será filmada e realizada na forma da exposição e manifestações verbais escritas por participantes com tempo de duração máximo de 2 horas. Artigo 4º. As ações destinadas ao planejamento, organização e funcionamento da audiência serão coordenadas pela equipe técnica da Prefeitura do município de Campo Alegre. Artigo 5º. Compete à coordenação, primeiro, promover a leitura desse regimento. Segundo, instalar os trabalhos da audiência e conduzi-los de acordo com o disposto nesse regimento. Terceiro, promover a discussão sobre a apresentação da referida no inciso 1º do artigo 1º. Quarto, prestar esclarecimentos quando solicitados e resolver questões de ordem. Quinto, coordenar o processo de recebimento e sistematização das eventuais manifestações. Sexto, resolver os casos omissos desse regimento. Artigo 6º. A audiência contará com o apoio da equipe técnica do Poder Executivo do município de Campo Alegre, da MUNESC, as quais prestarão esclarecimentos sobre manifestações verbais ou por escrito sobre o tema exposto.
Parágrafo único. As manifestações por escrito deverão ser encaminhadas mediante formulário disponibilizado em meio impresso, junto ao credenciamento da audiência, a qualquer interessado, na quantidade que este desejar. Artigo 7º. As manifestações observarão os seguintes procedimentos. Primeiro, será garantido para manifestações verbais um tempo de 1 minuto e 30 segundos e o mesmo em caso de réplica. Segundo, a equipe técnica analisará as manifestações realizadas por escrito e se pronunciará sobre questionamentos e ou contribuições recebidas. Artigo 8º. Encerrados os trabalhos da audiência, a comissão técnica se responsabilizará pela sistematização, divulgação e publicação dos resultados. Capítulo 4. Da consulta pública. Artigo 9º. A consulta pública tem objetivo de receber propostas e questionamentos por escrito sobre a minuta da revisão do plano diretor participativo do município de Campo Alegre. Artigo 10. A consulta pública será realizada no período de 16 de agosto de 2018 a 17 de setembro de 2018, sendo aberta a qualquer interessado. Artigo 11. Os documentos submetidos para a consulta pública serão: primeiro, minuta da revisão do plano diretor e seus anexos. 2. Formulário para alterações e questionamentos da minuta. 3. Nomeação e contato dos delegados. Artigo 12º. Os documentos da consulta pública serão disponibilizados por meio de uma via impressa que ficará disponível no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre e outro em meio digital disponibilizado no site institucional da Prefeitura no endereço www.campoalegre.sc.gov.br. Artigo 13º. Durante o processo de consulta pública, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento de Campo Alegre estará disponível para esclarecimentos de dúvida referente à minuta da revisão do plano diretor, com agendamento nos seguintes períodos. Primeiro, terças-feiras, no período matutino das 8 às 11 horas. Segundo, nas quintas-feiras, período vespertino, no horário das 13 horas às 16 horas. Artigo 14º. As propostas e questionamentos de alteração da minuta deverão ser realizadas por escrito em formulário disponibilizado com identificação e contato do autor e entregues ao delegado da região ou entidade correspondente. Parágrafo único. Os delegados eleitos no processo de revisão do plano diretor participativo serão responsáveis por reunir e protocolar todos os formulários recebidos de alteração e questionamentos da minuta da revisão do plano diretor. Artigo 15º. Os delegados deverão protocolar todos os formulários recebidos até às 17 horas do dia 17 de setembro do ano de 2018 no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. Artigo 16º. O Poder Executivo Municipal divulgará em seu sítio virtual institucional os protocolos dos formulários de questionamentos ou alterações contendo o nome do autor da proposta e a data de recebimento. Artigo 17º. Concluído o prazo de consulta pública, todas as propostas e questionamentos receberão resposta devidamente fundamentados. Passamos neste momento a palavra à senhora Batilda Ives, arquiteta e urbanista no setor de planejamento urbanístico e habitação do nosso município, e as senhoras Natália Zada, arquiteta e urbanista da Unesc, e a senhora Tabata Yumi Fujioka para a apresentação. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, então, eu sou arquiteta do município, servidora pública. E estamos hoje na segunda audiência, desse processo de revisão do plano diretor do município de Campo Alegre. Então, desde o ano de 2015, quando iniciamos, tivemos a primeira audiência pública,
mesma equipe, né, nossa, de técnicos, vem acompanhando todo esse processo. E hoje é importante enfatizar o objetivo, né, dessa audiência, por mais que tenhamos já lido no regimento e já, né, tenha sido falado. Mas o plano diretor, assim como acho que a maioria veio com esse interesse, né, de conhecer as alterações que vão ser feitas, né, já que ele é um plano diretor que já existe, está sendo revisado, né, e só que assim, as alterações que foram feitas quase foi uma remodelação desse plano diretor, porque foram incluídas várias legislações que eram anexas dentro dele, né, então consolidou assim muito mais a ideia do plano diretor do município. Além de tudo, foi uma discussão longa, né? Foi uma participação grande da sociedade durante esses 3 anos de processo. Além do período muito longo também de trabalho interno, trabalho técnico mesmo. Devido até à atualização tecnológica que aconteceu desde o ano de 2006 para cá, né? De a gente conseguir utilizar outras formas de fazer os mapas, né? Outras formas de acesso à informação, para tratar desse novo plano diretor. Então, o objetivo da audiência em si é oficializar mesmo a abertura desse acesso durante a consulta pública, né, que vocês terão da lei na íntegra, né, com os seus anexos. Hoje, no entanto, nós não iremos apresentar na íntegra, né, essa legislação, até porque, como já foi dito, ela é uma lei extensa. Os anexos também são de uma ordem técnica, então a gente vai dar um embasamento geral, né, fazer uma leitura geral, uma retrospectiva também de todo esse processo, né, fazer uma leitura geral da estrutura, do que foi alterado, da lei que já existe para que está sendo proposta, e também apresentar as principais alterações, né, que surgiram, né, tanto da necessidade diária de gente que trabalha no planejamento urbano do município, quanto das demandas que vieram das leituras comunitárias, né? Então a gente vou passar agora também a palavra para a Natália, da Unesc, para ela começar então essa apresentação. Então é Tabata, desculpa. Passar para a Tabata. Boa noite a todos. A gente vai iniciar só fazendo uma retrospectiva rápida de como foi o processo para a gente chegar até aqui, até a minuta da revisão da lei. Então, a etapa de todo esse processo de revisão consistiu em 8 etapas. Então, a gente teve a instalação formal, a leitura comunitária, a leitura técnica, a capacitação e oficina de delegados, e agora a gente está na 5ª etapa, que é a elaboração da minuta, que vai para a consulta pública para ser apreciada por todos vocês. Depois a gente tem a etapa 6, que são os ajustes dessa minuta. Então, todos esses documentos, essas manifestações que a gente vai receber, a gente vai ter esse tempo também, um período de análise e de incorporar, né, o que é possível dentro da minuta. E depois a gente volta novamente para uma audiência pública final, onde a gente tem a revisão, a minuta da lei oficial, né, que já passou por toda a sociedade, por todas as manifestações, e é encaminhada então na etapa 8ª para a Câmara de Vereadores. Aqui a gente tem a primeira etapa, que foi a instalação formal, onde teve audiência de instalação, onde foi apresentada toda essa metodologia de como ia ser todas essas etapas, né, para todos. E depois a gente teve a etapa 2, que foram as leituras comunitárias. O município de Campo Alegre foi dividido em 6 regionais, onde foi setorizados várias localidades, né? E uma reunião setorial. Todas essas localidades foram visitadas 2 vezes, então teve a primeira leitura comunitária, onde foi levantados os anseios da sociedade, e o retorno, né, dessas manifestações, o resultado e a eleição de delegados. Como funcionou esse primeiro contato com a sociedade, né, com as comunidades?
A gente fez uma dinâmica onde a gente levantou os principais pontos positivos do município e da região, os principais pontos negativos, né, o que a gente precisa melhorar na cidade, em todas essas localidades, todas essas regionais. E depois a gente também teve a dinâmica da cidade que queremos, onde foi feita uma reflexão com todos para pensar a cidade que vocês querem no futuro, como vocês queriam Campo Alegre para 10 anos. E aqui a gente tem o resultado. Então, a primeira reunião foi na área do centro e arredores, que foi, então, reunir o centro, São Miguel, Faxinal, Campo da Jararaca, Papanduva, Lajeado, Mangueira Velha, Serrinha, Parque Industrial 1 Campestre, Bela Aliança, Salto do Engenho e Floresta. Então, a primeira reunião aconteceu no dia 21 de julho de 2015 e o retorno para essa comunidade aconteceu a devolutiva no dia 8 de outubro de 2015. A segunda, então, foi Bateias de Baixo e arredores, onde reuniu Bateias de Baixo, Saltinho, Barroso, Avenquinha do Rio Negro, Queimados, Avenca Grande, Pirizal, Pinhal e Papanduvinha. Né? A primeira reunião com a comunidade foi no dia 4 de agosto de 2015 e o retorno, né, a devolutiva foi no dia 8 de outubro de 2015. A terceira reunião foi em Fragosos e arredores, onde teve Fragosos, Corredeiras, Avenquinha do Santo Antônio, Capinzal e Rio Represo. Também a primeira reunião aconteceu no dia 21 de julho de 2015 e a devolutiva foi em 8 de outubro de 2015. A quarta reunião foi em Bateias de Cima e arredores, que foi Bateias de Cima, Bateias do Meio, Ribeirão do Meio, Ximbuva, Cãozinho e Onça Parda. A primeira reunião, então, foi dia 16 de julho de 2015 e a devolutiva foi 6 de outubro de 2015. A quinta reunião foi Campinas e arredores, então reuniu Campinas, Tijucume, Mato Bonito, Cubatão 2 e Laranjeiras. A primeira reunião com a comunidade aconteceu no dia 7 de julho de 2015 e a devolutiva em 6 de outubro de 2015. A sexta, então, aconteceu em Santana e arredores, que teve Santana, Rodeio da Cruz, Rodeio Grande e Ribeirão das Pedras. A primeira reunião aconteceu no dia 7 de julho de 2015 e a devolutiva dia 6 de outubro de 2015. Aí a gente teve a reunião setorial, né, reunião setorial e zonas de turismo, onde também foi reunido todo esse grupo e foi feita uma primeira reunião aplicando a mesma dinâmica no dia 28 de julho de 2015 e teve a devolutiva no dia 15 de outubro de 2015. Em todas essas reuniões foi levantados os pontos positivos, os pontos negativos e a visão de futuro que vocês gostariam para São Francisco, para Campo Alegre, para os próximos 10 anos. E depois teve a terceira etapa, leitura técnica, onde a gente reuniu todos esses documentos que já existiam da lei atual, todos os planos existentes, né, que já foi o planejamento de Campo Alegre já tinha pensado e o plano está em vigor, para fazer a compatibilização com todo o resultado que veio das reuniões comunitárias. E agora eu vou passar para a etapa 4, para a arquiteta Natália, que vai continuar a apresentação. Bom, depois desse resultado de todas as reuniões comunitárias, a gente teve um panorama da cidade e aí os delegados que foram eleitos nessas comunidades foram capacitados e foram para as oficinas de planejamento, que isso consiste na etapa 4, onde foi discutido o plano diretor, a revisão do plano diretor. Então, houve no dia 26 de janeiro de 2016 uma capacitação com todos os delegados eleitos, onde foi falado um pouco sobre o Estatuto da Cidade, as diretrizes gerais e os instrumentos que compõem o Estatuto. Depois da capacitação, então, a gente teve a primeira oficina de planejamento, que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2016, onde os delegados pegaram todo esse material da leitura comunitária e separaram o que é conteúdo de plano diretor e o que não faz parte do conteúdo do plano diretor. Porque no primeiro contato que a gente teve com a comunidade, nem tudo que foi falado faz parte da lei do plano diretor. Então, os delegados fizeram essa filtragem dessas informações.
Aí, depois da primeira oficina, a gente teve mais uma capacitação através de um seminário de planejamento, onde teve 2 palestras, uma sobre retenção imobiliária e outra sobre perspectivas de desenvolvimento do turismo na agricultura familiar, que foram temas que foram falados durante as reuniões comunitárias. Então, no dia 11 de fevereiro, a gente teve a segunda oficina de planejamento, também com os delegados, onde eles validaram os elementos de vocação, visão de futuro e missão do município. Esses elementos viraram artigos que estão na lei, na revisão da lei do plano diretor, fazem parte da minuta e foram construídos com os delegados. E depois, na terceira oficina, a gente fez, ou na verdade na segunda oficina, os delegados ainda fizeram propostas de revisão da lei atual, e na terceira oficina a gente voltou com essas propostas, confrontando com a lei atual, vendo o que já fazia parte da lei e o que era alteração. Então, assim a gente finalizou a etapa 4, que era a etapa com participação, né, da população, e entramos na etapa 5, que então foi uma etapa interna, onde os técnicos da prefeitura e os técnicos da UNESCO fizeram a elaboração da minuta da lei e os seus anexos. Então, na elaboração da minuta, a gente teve a atualização da base cartográfica. Então, todos os mapas hoje estão georreferenciados, o que não era na versão atual do plano diretor. E aí a gente tem a possibilidade de ter uma imagem aérea embaixo, onde a gente pode visualizar melhor cada localidade, cada zoneamento onde ele se incide. Né? E aí também, nessa etapa de elaboração da minuta, a gente fez a revisão das 4 leis que compõem o planejamento urbano da cidade. Então, a Lei 37 de 2006, que é a Lei do Plano Diretor, a Lei do Zoneamento, que é a Lei 3137 de 2006, a Lei do Parcelamento do Solo, que é a 3.148 de 2006, e a Lei do Perímetro Urbano, que é a 3.620 de 2010. Todas elas foram revisadas e fazem parte agora de um único caderno que se tornou a minuta de revisão do plano diretor, junto com os anexos, que são os mapas e as tabelas dos índices urbanísticos. Então, a gente está agora com essa proposta finalizada, essa minuta finalizada, que amanhã vai entrar em consulta pública, e a gente vai apresentar para vocês essa nova estrutura da lei, que contempla aquelas 4 leis que a gente falou anteriormente. O que a gente vai mostrar são os títulos da lei, o que contempla cada título. A gente não vai fazer a leitura dos artigos da lei, até porque, como a Matilde falou, é bem extenso. Então, durante a consulta pública, vocês vão ter 30 dias para poder olhar e analisar cada parte da lei. Então, a gente só vai explicar para vocês entenderem como que foi estruturada essa nova lei. Então, no título 1, ele fala das disposições gerais, diretrizes e objetivos gerais. Então, nesse título, ele trata de uma introdução da lei, fala sobre as leis e os planos setoriais que são subordinados à lei do plano diretor, e fala das diretrizes do plano diretor e o objetivo geral, que são as questões que foram pactuadas com os delegados nas oficinas de planejamento. Depois, no título 2, ele fala das estratégias. Essas estratégias já estavam no plano diretor atual, elas só foram revisadas e conforme a leitura comunitária, respeitando o que a leitura comunitária trouxe. E elas são as estratégias para atingir o objetivo geral da lei. Então, a gente tem lá estratégias de estruturação territorial, promoção econômica, qualificação do patrimônio, promoção social, mobilidade urbana e rural. No título 3, então, fala dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Os instrumentos também já estavam no plano diretor atual, porém, na lei agora eles estão mais detalhados, e também a gente trouxe, em cada zoneamento, quais são os instrumentos que podem ser aplicados. Isso a gente não tinha antes na legislação atual. Então, todos eles respeitam o que diz o Estatuto da Cidade, e a gente, na verdade, fez uma revisão do que já estava na lei e trouxe para a lei atual. O título 4, então, fala do ordenamento territorial, que, então, ele fala da delimitação do que é a área urbana e o que é a área rural no município.
fala de todos os zoneamentos, então vai explicar os objetivos de cada zona, as condicionantes de cada zona, quais são os instrumentos do Estatuto da Cidade aplicados em cada zona, tanto o zoneamento rural como o zoneamento urbano. Fala do uso e ocupação, então vai falar os usos permitidos em cada zoneamento, se pode comércio, se pode indústria, se pode residência, se pode condomínio. Os parâmetros e os índices urbanísticos, então vai dizer um pouquinho o gabarito de altura, quantos pavimentos pode em cada zoneamento, recuos, afastamentos, taxa de ocupação do lote mínimo. Também nesse título a gente fala do parcelamento do solo, que era uma lei separada. Então nesse título essa lei veio para dentro do título do ordenamento territorial. Dos condomínios de lotes da área urbana e dos processos de licenciamento e de parcelamento do solo em condomínios de lotes. Faz parte também, vinculado a esse título, os anexos, que é o mapa de macrozoneamento, o mapa de zoneamento, as tabelas de usos admitidos e parâmetros urbanísticos, a classificação de uso, um anexo de vaga de estacionamento e o anexo dos estudos de impacto de vizinhança. O título 5, então, fala do sistema de acompanhamento e controle, onde a gente mostra quais são as instâncias de acompanhamento e controle desse plano diretor. Então, vai falar um pouquinho das regras da Conferência da Cidade, do Conselho da Cidade, composição do Conselho da Cidade, sobre audiências públicas e regras sobre consulta pública. E aí, por último, a gente tem as disposições finais, que falam sobre compatibilização de todas as leis, os prazos de revisão desta lei, as leis que vão ser revogadas com essa lei atual, com essa lei que vai entrar em vigor, e todos os anexos. A gente tem 11 anexos, então, o primeiro é o glossário, depois a gente tem, como eu já falei, o mapa de macrozoneamento, de zoneamento, de sistema viário, tabela de usos admitidos e parâmetros urbanísticos, classificação de uso, vagas de estacionamento, estudo de impacto de vizinhança, mapa do perímetro urbano, descrição do perímetro urbano e um anexo que é os prazos, onde consta os prazos a serem estabelecidos para os planos setoriais. Porque nem todos os assuntos vão ser resolvidos no plano diretor. A gente tem alguns planos setoriais, como o plano de mobilidade, que constam como um plano setorial a ser desenvolvido após o plano diretor. Agora a gente vai falar um pouquinho, demonstrar para vocês um pouquinho dos anexos. Então, aqui no mapa esse é o mapa de macrozoneamento. O macrozoneamento ele mostra basicamente a área rural, né, demonstra tudo que está em verde, os tons de verde são os zoneamentos rurais, e o que está em colorido são os perímetros urbanos. Nesse mapa, então, a gente tem também demonstrando os bairros do município, com a nomeação dos bairros, os núcleos urbanos e os distritos. E aí a gente tem o mapa de zoneamento. O mapa de zoneamento, então, ele mostra as zonas de cada perímetro urbano desse que está no mapa de macrozoneamento. Então, cada cor dessa é uma zona onde vocês têm que consultar o que pode e o que não pode na sua área. Agora a Matilde vai explicar um pouquinho de como que tem que ser feita essa consulta. Então, nós trouxemos para exemplificar, assim, para orientar quem tem interesse em consultar esses anexos dos mapas e planilhas, principalmente relativo aos zoneamentos, né? Não que assim, tenham tido muitas alterações referentes a isso, a maioria dos zoneamentos se manteve, mas é claro que com alguns ajustes e alguns acréscimos de parâmetros também, né? Então, dentro do mapa, vocês vão ver que existem várias cores, né, e várias siglas. Então, a gente resume o nome do zoneamento ali. A gente vai tomar como exemplo a área central do município, né? Então, aquela parte rosa mais forte, pink, tá? É onde é a área central, né? Onde nós estamos, aqui ao redor. Então, vamos dizer que vamos tomar como exemplo, né? A zona diversificada 1. Então, tá ali. Pode passar aqui.
Então, no mapa, vocês vão localizar a área de vocês, né? Ou a área que vocês pretendem investir, empreender ou construir, né? E vão achar o zoneamento dela de acordo com a sigla que está ali na legenda. Depois disso, vocês têm que consultar a tabela de usos admitidos e os parâmetros urbanísticos, né? Que é outro anexo. Então, lá à esquerda sempre vai ter ali todas as siglas, né, dos zoneamentos. Você vai encontrar todas as informações na horizontal ali em seguida. Então, ali tem o ZD1. Em seguida, vem os usos admitidos, que são esses quadrinhos coloridos, né, onde os usos foram classificados. Então, eles têm uma classificação, tanto quanto ao uso, né, residencial, comercial, serviços, indústria, turístico, quanto ao nível de impacto também, né? Então, ele foi classificado ali do nível verdinho até o vermelho, né, um degradê, praticamente. Foi classificado com esse nível de impacto e foram divididos os usos dentro disso. Então, no outro anexo 6, existe essa classificação dos usos. Quais os usos são permitidos? Aí vocês vão conseguir visualizar que nesse, por exemplo, é o R3, R4 e R5, né? Que como é uma área central e que tem potencial para ser densificada, ela pode ter edifícios verticais com maior número de pavimentos, maior concentração de pessoas, né, para aproveitar a infraestrutura do local. Se você olhar também o uso comercial, você vai ver que é bem permissível. E ali em vermelho tem os 3, o C1, C2, C3, que são permitidos, e o C5, entre parênteses B, porque aí também tem subdivisões entre eles. Então, nesse anexo 6 tem essa tabela que dá uma visão geral, né? Você consegue visualizar de uma forma geral quais os usos são permitidos. E também tem uma listagem com os CNAE, né? Que já vem com os códigos permitidos para cada subdivisão dessa. Então, no comércio de âmbito local, que seria um dos permitidos, você iria consultar, eu quero fazer uma padaria. Então, você pode consultar lá, esse CNAE é permitido nesse zoneamento. Então, na questão dos alvarás de funcionamento, das empresas também, né, fazerem a regularização, também facilita. A gente ter já os CNAEs próprios para consultar, agiliza também esse processo, né, que passa por consulta também. Em seguida ali, da parte colorida que é dos usos, vem a parte de construção mesmo, né? Você quer construir, então existem índices e parâmetros para isso também. Um deles é a parte do recuo frontal, então seria o que você tem que deixar de distância da rua, né? Do alinhamento ali da calçada, vamos dizer assim, né? Então você tem a frente do teu lote e você tem que deixar uma distância que é definida nessa tabela. Ali o mínimo dela é definido, né? É 4, pode deixar mais se você quiser, mas é no mínimo 4. Em algumas situações vai ser no alinhamento, né? Em algumas situações não é necessário deixar esse espaço, outras vai ser uma distância maior, né? Isso é variável de acordo com o zoneamento. E também os afastamentos laterais e de fundos, e se você pode ocupar a divisa ou não. Então, tem essas observações nessa tabela. Né? Tem ali várias observações do que você pode ocupar na distância, qual é o recuo acima do segundo pavimento, algumas exceções ou algumas restrições a mais que tem. Outro índice é a taxa de ocupação, que é dada em percentual. Então, vocês tentam imaginar naquela imagem ali, é a projeção da edificação. Então, o quanto que você pode realmente ocupar daquela área do teu terreno, né?
nessa projeção. É meio difícil às vezes entender, mas se você não pode construir no teu lote inteiro, certo? Você tem que deixar tanto os recuos, né, para os teus vizinhos, para ninguém ficar incomodando os vizinhos, né, nem colocando janela de cara para o vizinho, para não causar esses conflitos. Também questão de iluminação, ventilação, né, por isso que existem essas distâncias mínimas. E essa taxa de ocupação também é referente a isso, né, para você também não, além da área ter uma área permeável no terreno, ter um limite. Então essa seria a área máxima de ocupação. Outro é o coeficiente de aproveitamento do lote, que seria o quanto você pode ter de área construída nessa tua edificação. Então você pode ocupar ali, estava 70% do teu lote, deixando os recuos, tudo, né, de forma natural. E o quanto você pode construir de área construída, né? Então você vai ter vários pavimentos, vai somar subsolo, não, subsolo não vai contar, mas o coeficiente, algumas áreas não vão contar, né? Então elas estão descritas na lei como exceção, essa área não vai contar no coeficiente. Mas de forma geral, os pavimentos, então, sobrepostos, você pode construir, se for ali que nem o 2, você pode construir 2 vezes a área do teu terreno. Então, essa área máxima construída, computável, que você vai ter. Depois eu explico ali aqueles cinzas a mais. Mas a questão do gabarito também. Então, o gabarito é o número de pavimentos e também contempla a altura máxima aqui agora. Então, também é uma coisa que não tinha não tem na legislação atual, que é a questão da altura máxima. Então, está definido a forma de como ela é prevista na lei, né? Até vai contar do pavimento térreo até a parte mais alta da edificação. Está lá descrito na lei. Não, volta só um pouquinho. Daí está exemplificado. Então, a maioria ali, existe o gabarito básico, que é 4, né, pavimentos nessa área que é mais especificada. E daí existe também uma opção de você acrescentar além dos 4, né? Pode passar agora. Então, você pode atingir essa altura máxima utilizando mais pavimentos ainda através da outorga onerosa. Então, a outorga onerosa vai te permitir, através de uma contrapartida, né, financeira, a construir acima dos limites básicos. Então, o que é básico, ninguém vai pagar, né? Todo mundo tem direito ao básico. E existem essas formas de aproveitar mais ainda essa estrutura, né? Mas nessas áreas, isso assim se aplica nessas áreas centrais, nessas áreas que tem infraestrutura, já existe, né, toda essa infraestrutura para ser densificada, né? Porque aí você consegue colocar muito mais pessoas ali, aproveitar muito melhor essa área do que expandir, né, e as pessoas terem que ocupar outras áreas de forma horizontal e espraiada. Então essa é uma medida e um dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade também. Sei que é um pouco complicado, né, de entender, assim, mas com essa outorga a pessoa ou pode pegar um direito que ela tem de construir em outro lugar, né, que não seria tão interessante, e jogar para essa área, né, fazer essa manipulação. Então ela tirou um pavimento de lá, de outra área, e transferiu para cá. Então ela podia 4, agora ela pode 5 aqui, pode 6, né, depende do que tiver na tabela, de acordo com cada zoneamento. Isso só na área urbana e só nas regiões centrais, tá? Para ninguém ficar achando que não é assim de forma geral, né? É uma exceção que existe. Outra questão que foi colocada também na lei é a questão do ático e do sótão. Então foi incluído como um benefício, porque o ático e o sótão não vão ser contados como pavimento, a princípio cumprindo a regra básica da ocupação do espaço da área útil sob a cobertura de telhados, né? Então não será o ático tradicional, né? Será um ático sobre o telhado,
Da mesma forma do sótão, tem uma pequena diferença já também indicada na legislação. Então, para os edifícios multifamiliares, é considerado ático, que vai ocupar cerca de 60% do pavimento inferior por conta do telhado, né? Então, você imagina que você vai ganhar esse pavimento se você fizer um telhado. Então, foi essa a ideia, até pela questão estética da cidade, de manter uma estética cultural, de não fazer assim, caixotes, né? Então, foi um estudo feito nesse sentido de não obrigar as pessoas, né? Claro que as pessoas têm a opção de fazer ou não, mas é um benefício, né? Não conta como pavimento, então se você quiser utilizar, é possível. E para as casas, para as edificações unifamiliares, para as casas tradicionais, né? Sobradas, aí você pode utilizar o sótão também, sem contar como pavimento, a área total dele, aí não tem medida mínima lá do pé direito para a gente considerar. Em questão, seguindo ali a nossa tabela, outro requisito é a taxa de permeabilidade. Então, na nossa lei atual, é a taxa de impermeabilidade. Quem trabalha, os profissionais que já trabalham, sabe que já foi um problema, até hoje não consegue convencer ninguém a fazer a impermeabilidade. Porque em todos os outros lugares, as leis são área permeável, ou seja, a área que absorve água. E aqui no nossa lei vigente, é a área que está impermeável. Então, a gente resolveu já adequar e colocar a taxa permeável. Então, a taxa mínima que você vai ter permeável é a área de gramado, né, de brita. Então, tem na lei até, especificamente, o deck, o paver, né, considerado como 50% permeável, e grama e brita, enfim, daí seriam 100% permeáveis para esses cálculos dessa área mínima que tem que ser deixada. E também existe na observação exceção para o reaproveitamento de águas pluviais. Então, aquelas edificações que tiverem o reaproveitamento realmente, efetivamente instalados no sistema hidrossanitário, enfim, no sistema hidráulico total, elas podem ter uma redução daí dessa área permeável. E também tem alguns parâmetros que são utilizados no parcelamento do solo daí, né? Você quer fazer um desmembramento, um loteamento, né? Então tem aqui o lote mínimo que você tem que deixar, tanto no meio de quadra quanto em esquina. Isso para viabilizar o desenho correto, né? Não causar assim lotes de esquina que junto com os recuos depois ficam difíceis, né? Inviáveis às vezes de fazer alguma edificação. Então, foi previsto o lote mínimo de quadra, mínimo de esquina e atestada também, mínima para meio de quadra e para esquina. Atestada daí à frente, né? E aí o lote você vai ter que pegar essa frente e ajustar com a medida da profundidade e chegar no lote mínimo. Outra questão também que foi uma reformulação da lei atual, porque a legislação do parcelamento do solo prevê o desmembramento, né, o remembramento, prevê o loteamento e prevê o condomínio fechado, mas na forma de loteamento fechado, na verdade, né? Então não estava assim condizente com a legislação federal também, e nós tivemos muitos problemas ao longo desse ano para conseguir. Na verdade, ficava inviável para o empreendedor realizar o condomínio, né, por conta da doação de áreas públicas, exigências a mais. Como as legislações também foram alteradas, no ano passado, inclusive, com relação ao condomínio de lotes, a gente atualizou a legislação acerca disso. E essa modalidade não é parcelamento de solo hoje, então é uma situação especial. Não é um uso também, é uma situação especial que é concedida com outorga onerosa, que nem eu disse para você, né? Você paga uma contrapartida para ter o direito a usar. Então, é uma outorga onerosa do uso do solo. Então, você vai ter direito a fazer o
em 2 elementos específicos, que vocês vão ver no mapa, que são áreas bem abrangentes ao redor da área onde já existe infraestrutura da cidade, mas não é na área central, né? Então, ali é o básico, assim, que eu trouxe na apresentação da zona de ocupação sustentável, que é uma área geral, assim, priorizando os condomínios residenciais, né? Eles podem ter usos mistos, mas a prioridade é o uso residencial. Então, a área privativa vai ficar com 1.200 metros quadrados no mínimo, em lotes de 30 mil metros quadrados. Por que não é parcelamento do solo? Porque o lote mínimo vai continuar sendo 30 mil metros quadrados, né? Então, por mais que você consiga individualizar essas áreas, é como um edifício de apartamentos, né? Você é dono de tudo junto com os outros condôminos do teu prédio, né? Então, você tem o direito ao teu apartamento, a tua unidade privativa, e tem as áreas comuns, né? A área de recreação, lá, o salão de festas, até outras áreas, né? Que contemplam que todos são donos de tudo e você tem a sua parte. Não é parcelamento do solo por conta disso, né? Você não é proprietário sozinho. Mas tem uns rearranjos ali das áreas comuns, que são cobradas ao mínimo, e as áreas privativas. E na zona de ocupação turística, daí esses condomínios são, na verdade, seriam um benefício para os investimentos turísticos. Então, a ideia é que 50% dessa área de 30 mil metros quadrados tenha o uso turístico. E naquela tabela lá de usos, existem lá certinho os usos turísticos que são considerados para essa área. Então, você vai investir num restaurante, num hotel, né? E vai ganhar o direito, vamos dizer assim, de ocupar a outra parte os outros 50% dessa área de 30 mil metros quadrados com um condomínio residencial fechado, né? Que pode ser residencial, sozinho. E daí essas áreas comuns, áreas recreativas, podem ser abertas ao público e dar uso turístico a elas também. Tem mais detalhado na legislação e a gente vai estar tirando dúvida. Mas a ideia é que, no primeiro caso, na zona de ocupação sustentável, sejam para condomínios residenciais fechados mesmo, aquela ideia tradicional de condomínio, por mais que tenham outros usos permitidos. E na zona de ocupação turística já é o contrário, a ideia é que tenha um empreendimento turístico, né, que já foi traçado ali uma faixa exclusiva, um zoneamento exclusivo para que os empreendimentos turísticos fiquem na frente, né, e os condomínios atrás. Então seria, se a pessoa tem uma área pequena, ela investe ali no restaurante, ganha a área de trás para fazer um condomínio para os familiares, de repente faz só ali uma casa para a família, umas casas para a família. Ou se é um empreendimento grande na frente, um grande hotel, um grande parque, aí consegue fazer atrás um condomínio maior, né? De repente, vai viabilizar um e viabilizar o outro. Vou falar agora da consulta pública, porque a gente tentou explicar assim o básico, né, para vocês conseguirem pegar esse material depois na internet ou lá no protocolo e conseguir olhar como é que ler tudo, né? Mas como é que vai funcionar essa consulta pública. Nós temos oficialmente então esses 30 dias de consulta pública. Esse material todo ficará disponível, né? O material todo seria o quê? A minuta dessa revisão e os anexos todos que já foram explicados. Mapas, tudo será disponível. Também teremos o formulário, daí para quem quer propor alterações ou contribuições, e a nomeação e o contato dos delegados, isso que vai ser divulgado, né? No período de 16 de agosto, então a partir de amanhã, até o dia 17 de setembro de 2018, que é uma segunda-feira, então até final do expediente lá da Prefeitura, 17 horas, pode protocolar a contribuição ou sugestão ou proposta, né? Então é esse o objetivo da consulta. Porque senão vocês não iam nem conseguir ler tudo hoje, né? A gente ia ficar falando aqui a lei inteira, ninguém mais ia dormir no meio, a gente ia terminar e não dá para entender. Então, vocês têm direito a ler a lei na íntegra.
íntegra, caso tenham interesse, e contribuir, claro, de forma justificada, né? Então, procurar, procurar entender bem o que está sendo proposto para depois fazer essa proposta fundamentada, e dentro disso cada proposta vai ser respondida na próxima audiência. Então, ela ficará disponível uma via impressa no setor de protocolo da Prefeitura para consulta, não é para levar para casa, mas está lá para consulta, e em meio digital também no site da Prefeitura. Pode? Não sei. As dúvidas, então, para quem tiver dúvidas, né? Porque, como eu disse, é um material muito técnico, às vezes a pessoa, quem é arquiteto ou engenheiro, você já tem mais, né, já sabe um pouquinho melhor do que está sendo tratado. Quem não tem, pode consultar no setor de planejamento da Prefeitura dúvidas, né? A gente não vai responder na hora, assim, né? Tem gente que vai chegar lá e falar, mas eu quero aqui fazer isso, será que dá? A gente não vai responder isso lá para vocês na hora. Então, a gente pode explicar o que há nesse aqui, o que é isso aqui, é um zoneamento, o que é, para que serve, né? Eu não entendi aqui que são essas tabelas aqui, para que serve. Isso a gente vai responder lá para vocês nesses horários, porque a gente tem a gente tem rotinas diferentes e só eu e o Bruno que vamos responder, né? Essas questões. Então, terças-feiras no período matutino, então das 8 às 11, e quintas-feiras no período vespertino, da 1 às 16. Fora desses dias, aí vocês podem agendar, então podem ligar e agendar com a gente, dependendo da nossa disponibilidade, a gente também atende, tá? Só para deixar claro. Então, no meio digital, vai estar lá no site, tem na seção ali de transparência, plano diretor, a gente vai disponibilizar o material lá, todo em PDF, impresso para consulta no protocolo. As propostas, os questionamentos vão ser feitos através desse formulário, que vai estar disponível também, somente por escrito e protocolado, tá? A gente não vai ser online, porque ficou definido que são os delegados eleitos no processo de revisão do plano diretor que vão aceitar e protocolar essas propostas. Então, elas são abertas a toda a comunidade, e daí você deve se informar, e essa listagem, para quem você pode solicitar também esse protocolo, vai estar disponível, inclusive está colado ali fora, uma listagem com o nome de todos os delegados. Então, você tem que preencher, vai pôr vai pôr o dispositivo que você quer alterar, né? Lá o artigo, procura lá a parte que você quer alterar, se você quer suprimir, modificar, adicionar, o que você quer propor, uma justificativa do porquê que você quer, né? Pode anexar também mapas, enfim, o teu estudo lá, a tua justificativa. Vai pôr o nome do delegado e o nome do autor da proposta. E o contato também, né? Então, essa questão dos delegados eleitos tem que consultar. Vai ter no site o contato deles. Tem listagem no protocolo também. Pode passar, eu acho. Então, são todos esses os delegados. São 8 do Poder Público Municipal. Então, lá na Prefeitura mesmo, qualquer secretaria tem, né, vai ter um delegado lá para vocês buscarem, entregarem essa proposta. A ideia, qual foi a ideia de passar para os delegados? Os delegados já receberam capacitação, né? Já estão acompanhando o processo há mais tempo. Então, é uma oportunidade também de você procurar ou alguém do Poder Público ou alguém do delegado territorial comunitário, que é da região onde você pretende fazer essa proposta, ou de um setor específico, mesmo do Poder Público ou do privado, ou até os vereadores, né? Os 9 vereadores também são delegados. Então, eles podem te ajudar até, né? Eles vão dizer, nossa, é verdade, já recebi 10 propostas parecidas com a tua, realmente é uma coisa interessante. Ou vão te explicar, não, isso aqui eu já também achava que era assim, mas eu vi lá na capacitação que não é. Então, já dá uma oportunidade de tirar alguma dúvida também. Aí
né, os delegados vão protocolar e eles têm que protocolar todas as solicitações, né? Eles não podem assim dizer, ah, não, a tua não gostei, não quero. Então, por isso que a gente vai disponibilizar no site e no setor de protocolos a listagem desse protocolo. Então, quem fez vai acompanhar lá, né? Ah, realmente o meu entrou lá, tá lá no protocolo, tá certo. Vai ter que cobrar do delegado daí, né? Porque aí é uma responsabilidade dele também, ele foi eleito para representar, né, a comunidade ou o setor. Deixa eu ver, não esqueci de mais nada. Então, após esses protocolos serem feitos, durante esse período, nós teremos mais um período para analisar as propostas e para responder, né? Porque de cada proposta a gente vai ter que analisar. É viável? Faz sentido? A gente vai tentar incluir. Não é possível, ou né, houve algum equívoco, ou alguma justificativa a gente vai dar também, se for interferir. E isso vai acontecer, então, do dia 18 de setembro ao dia 17 de outubro, para no dia 18 de outubro nós temos a última audiência, né? Esperamos que seja a última, pelo menos, né? Se tudo der certo. A última audiência que seria, então, a apresentação dessas respostas todas e daí mostrar como ficou a versão final da minuta de lei para ser encaminhada daí para o Legislativo. Daí lá também vai ser discutido novamente, vai ter audiência novamente, né? Com certeza tem outras oportunidades ainda de participar. Então é isso. Agora a gente vai abrir um espaço para manifestações, então quem ficou com dúvida em algum tema, quem tem algum questionamento já, né, ou contribuição, pudesse manifestar. Eu pulei. Posso falar aí? Então a gente vai fazer assim, pode ter manifestação, como estava no regimento, né? Não sei se todo mundo vai lembrar. Tem as manifestações verbais. Então a pessoa vai ter que vir aqui na frente, porque a gente também não tem outro microfone, fica ruim, né? Mas vem aqui na frente, se identifica e daí fala de forma assim, um pouco pausada, só para a gente poder ir transcrevendo não, mas escrever ali a tua ideia para pôr na ata. E quem quiser também pode participar por escrita, né? Então tem os formulários, a Luísa está lá atrás com os formulários, quem quiser levanta a mão, pode escrever também a tua proposta, contribuição, dúvida, e daí esses também vão ser respondidos todos, se não puder, qualquer resposta que não puder ser respondida aqui, a gente fica com o contato da pessoa para responder posteriormente também, né? Ninguém vai ficar sem resposta. Então, a gente pode abrir, a verbal é 1 minuto e meio, né, para cada um. Vou abrir agora a pergunta. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou fiscal de ambiente, postura e obra do município e estou aqui representando algumas pessoas do município no geral, né, que durante a execução do meu trabalho no município, as pessoas me fazem muitas perguntas. Então, as perguntas que eu tenho para toda a equipe seria o seguinte: em relação à ampliação do perímetro urbano, tá? Que critérios foram usados para, digamos assim, dizer aqui nessa área rural será urbano, tá? E outra em questão à área rural, né? Porque se foi feito algum levantamento, por exemplo, de características urbanas e características rurais. Aonde não é característica, onde não tem característica rural, tudo bem ampliar o perímetro urbano. Aonde tem característica rural, daí já é outra história. Então a minha dúvida é que critérios que foram usados para isso, tá? Para fazer essa colocação, esse levantamento. E a outra questão é em relação a quando que será feito alguma revisão na Lei 038 de 2006, Lei Complementar, que é do Código de Obras, que é a minha principal área, que as pessoas das quais eu converso no município todo, eles têm essas dúvidas. Como tem muitas leis que hoje mais prejudicam do que ajudam certas pessoas, né? A pergunta deles foi essa, porque muitos que eu estou vendo aqui não estão, aliás,
Muitos que falaram que vinham hoje, talvez por algum motivo não puderam vir. Então, essas duas perguntas. Quando será feita a revisão do plano da Lei 038 e em relação à ampliação da área urbana? Tá? Só isso. Então, eu vou responder porque né, não estou mais ligada também à questão da outra lei que perguntou. A questão da avaliação, claro, essa é uma questão bem polêmica sempre, né? Ampliação do perímetro urbano. A gente, na verdade, estudou, assim, vamos falar assim, as tendências gerais do urbanismo são para que não hajam ampliações extensas do perímetro urbano. Por quê, né? Porque vocês olham para as grandes cidades e conseguem ver como é que elas não funcionam. Como é que a infraestrutura é mal utilizada, como é que a prefeitura não consegue manter uma estrutura, né, com aquelas periferias, né, os centros urbanos num lado, a periferia no outro, e esse contraste social que se gera. Então a ideia, por mais que ainda não seja culturalmente aceito, é que os perímetros urbanos sejam compactos, as cidades sejam compactas. Então o que a gente buscou? Por mais que a gente não queira assim, vai travar o município, então nunca mais vai crescer. Não é essa a ideia, né? A ideia do planejamento urbano é a gente ver assim, primeiro, tem as questões de regularização, né? Então passam muito tempo sem rever as áreas urbanas e rurais. Então tem algumas questões que já são áreas urbanas consolidadas, né? Tem algumas regiões, como você falou, já tem características e infraestrutura toda instalada na área urbana. Então essas são adequações que a gente chama, né? Não são ampliações. Loteamentos irregulares, né? A gente precisa regularizar, então condomínios regulares, que já tem, né? Não características rurais, né? A parte de expansão urbana, aí vai de uma questão assim, aonde o município pode crescer, né? Sem causar prejuízo ao meio ambiente, né? Que já tenha uma infraestrutura próxima, onde você possa ampliar sem também dar prejuízo, porque vamos expandir o município lá para perto do Paraná? Não, né? Vamos levar aqui do centro lá para perto do Paraná, daqui 1 hora de distância de viagem. Né? Vamos asfaltar, levar abastecimento de água, tratamento, depois esgoto, quando tiver um dia. Então tem que pensar nisso tudo, porque só o IPTU de contribuição não basta para você levar, né, essa estrutura toda. Além da questão de mobilidade, acessibilidade que hoje existe, então cada vez mais vai ficando mais difícil de expandir assim, sem esse planejamento. A ideia foi planejar regiões que já estão próximas de regiões com a infraestrutura instalada. Então, mesmo que elas não tenham ainda essa característica urbana consolidada, algumas áreas foram colocadas, porque também aqui em Campo Alegre, se vocês visualizarem o mapa de como está hoje e o mapa proposto, vocês vão ver que às vezes é assim, área urbana, aí tem um buraco, aí área urbana de novo, aí tem um buraco, aí tem uma área urbana. Então, também fica complicado a gente deixar esses buracos, vamos dizer assim, no meio. Né? Então, em alguns casos, pode ser que se estendeu numa área que não tem características urbanas, mas que é viável essa ocupação urbana. É viável, né? Mesmo que hoje não tenha, entendeu? Mas essa participação popular e a ideia da consulta pública também é necessária por conta disso, né? Porque a gente também não tem um levantamento de todas as matrículas do município, né? Para saber, essa linha do perímetro está cortando minha matrícula aqui, né? Um pedacinho, ele é 10 metros quadrados, a gente não sabe, porque a gente não tem esse levantamento completo de todas, né? De todos os lotes que existem, toda essa informação. Então também é necessária essa contribuição da população nesse sentido. E também destacar que os usos rurais, eles podem ser mantidos na área urbana, né? Você não é obrigado a ter um uso urbano porque você está na área urbana. Você não é obrigado nem a pagar IPTU se você tem um uso rural na área urbana. Então,
incluiu o teu terreno na área urbana e você é produtor, né? Você vai continuar lá com a nota, tirando nota, a tua produção rural, né? O uso rural. O que vai acontecer? A prefeitura é obrigada a fazer o cadastramento imobiliário, né? Senão ela está sonegando o imposto numa área urbana. Mas aí vão ter meios de você ir lá e dizer, não, olha só, eu tenho minha produção rural aqui, então eu tenho minha isenção. Aí tem que ver qual vai ser a forma de fazer isso, claro. Mas é garantido isso. Tá? Você tem o direito de manter o teu uso rural dentro da área urbana. Assim como tem uso da área urbana na área rural. Né? Então, o perímetro urbano também não estabelece assim, de forma tão rígida isso. Né? Não é assim. O que vai mudar na área urbana? Né? O parcelamento do solo. É claro que a tendência é aquela região se urbanizar. Né? Porque você vai ter os seus vizinhos que daqui a pouco vão vender, e vão parcelar, e vão, né? Então, a tendência quando ela vira urbana é densificar, né? De uma forma suave ou forte, né? Tá, daqui a pouco a Marília não conseguiu, esqueci, desculpa. Então, tá, só em resumo, então, a gente vai poder, então, durante esse período agora à frente, se justificar e pedir alguma justificativa em relação a isso. Isso, aí faz por escrito, apresenta ao delegado que você achar mais conveniente, né? E com a justificativa, também a gente está disponível para tirar mais dúvidas lá, né? Depois que código, pois era 1 minuto e meio, meu Deus, deu 10 minutos. Código de obras, a gente, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano, que é o conselho que vai virar conselho da cidade, que é o que representa o conselho da cidade, nós passamos um ano inteiro fazendo reuniões de atualização. Então a gente criou uma câmara técnica de revisão do Código de Obras, porque a gente sente na pele todos os dias aprovação do licenciamento de projetos e a gente viu a necessidade. Questão de regularização de obras, algumas questões que também interferem no plano diretor. Então, já está pronta essa minuta, essa proposta para ser encaminhada. Assim. Claro que agora tem algumas compatibilizações com o plano diretor, mas a ideia é lançar o plano diretor e, em seguida, já renovar o Código de Obras também, mandar para o Legislativo também. Aí vai ter outras discussões depois lá, né? Isso. Então tá, vou abrir a próxima manifestação, quem tiver interesse. Por escrito também veio alguma coisa? Alguém tem interesse? Gente, ninguém quer perguntar. Ou eu falei muito bem ou não entendi. Eu acho que é porque talvez não tenhamos lido ainda. Tem que vir aqui. Perdão. Meu nome é Rui, eu sou morador do Saltinho, aqui em Campo Alegre. Eu só justificando o seu questionamento pela falta de perguntas e de colocações, eu acredito que seja pelo fato de a gente ainda não ter tomado conhecimento da súmula ou do projeto do plano diretor, né? Eu acho que a partir daí sim a gente teria condições de fazer mais questionamentos. Eu acho que aí vai ser somente através dos representantes, né? E aí eu acho que vai ter mais questionamentos. Obrigado. Tá bom, a gente entende, assim, né? Claro que foi um processo longo, tem gente que participou de algumas reuniões, tem gente que só ficou sabendo agora, tem gente que só teve interesse no município agora, vamos dizer, né? Investidores e tudo mais. É normal. Então, esse período de consulta pública, nós estaremos à disposição, então, para tirar essas dúvidas, né? E podem analisar com calma o material inteiro. Mais ninguém? Então, posso encerrar o período de manifestações? Ok, vou passar a palavra para o Teste fazer
Tá bom, Pedro. Então eu vou agora, a gente vai suspender durante uns 10 ou 15 minutos para redigir a ata, né? Só passar ali essas manifestações que tiveram, né? Terminar, não vai nem dar 15 minutos, creio eu, para depois fazer a leitura da ata e encerrar a audiência. Tá ok? Obrigada. A leitura da ata. Ata da segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Campo Alegre, Santa Catarina. Aos 15 dias do mês de agosto de 2018, no auditório do Espaço Cultural Celei Maria Johansson, às 19h30, deu-se início à abertura da segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Campo Alegre, pelo estimado mestre de cerimônia, Sr. José Luiz Silva, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, que cumprimentou todos os presentes e anunciou o objetivo da audiência. Apresentar a proposta da minuta de lei a ser apreciada durante a consulta pública. Após breve introdução sobre o que representa o plano diretor e a importância da participação da sociedade, que esteve presente em todas as etapas deste processo de revisão. Em seguida, passou a palavra para o excelentíssimo Sr. Rubens Blaskowski, prefeito municipal de Campo Alegre, que oficializou a abertura da audiência. A seguir, foi realizada a leitura do regimento da audiência e convocação da consulta pública. Seguindo a pauta, passou-se a palavra para a senhora Matilde Ivens, arquiteta e urbanista do setor de planejamento urbanístico e habitação do município, em seguida para a senhora Natália Zata e a senhora Tabata Fujioka, ambas arquitetas e urbanistas da Monesc, Associação dos Municípios de Nordeste Santa Catarina, que apresentaram em conjunto a proposta de minuta de lei de revisão do plano diretor e deram algumas explicações sobre os procedimentos da consulta pública. Posteriormente, foi aberto espaço para as manifestações verbais e escritas, na qual se manifestou: primeiro, questionamento realizado pelo senhor Sérgio Costa, fiscal de obras e posturas do município, perguntando sobre quais os critérios utilizados para definir a ampliação do perímetro urbano na área rural